Queridos, eu queria começar recomendando esse livro. É um livreto, Conhecendo um Pai. Esse livro é maravilhoso. Esse foi um dos primeiros livros que eu li assim que eu me converti. Queridos, que momentos maravilhosos eu tive com o Senhor lendo esse livro. Eu recomendo para você, é tão fininho. Ele é tão fácil para ler. Ele tem apenas 6 capítulos, de 37 páginas. Você lê isso aqui dentro de uma semana, se você tiver vontade mesmo de ler. Você lê dentro de 2 dias, até uma noite. Amém? Se você gosta mesmo de ler. Então, queridos, vocês estão bem? Amém. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Eu queria meu esboço, marido, traga aqui seu celular. O meu celular fica na transmissão e o meu esboço fica no celular dele. Queridos, nós vamos falar sobre a paternidade do Pai, a paternidade de Deus. Aquilo que Jesus fez por nós. Nós vamos sair daqui mais convictos. Você crê nisso? Nós vamos sair daqui mais convictos daquilo que Jesus fez por nós. E nós vamos entender para onde nós vamos. A nossa eternidade não é nessa terra. Não se apega a este lugar terreno que você mora, que você comprou. Quem tem casa própria aqui? Levanta a mão. Ela é financiada? É financiada? Levanta a mão quem tem casa financiada. Então não se preocupe com essa dívida. Se Jesus voltar, alguém vai ficar aí para pagar. Amém? Não se aperreia. Não se aperreia. Isso é uma boa notícia. Mas não deixe de pagar a sua parcela, não. Amém? Não estou dizendo aqui não pague. Jesus vai voltar, alguém vai pagar. Não é isso. Se você não pagar, vão lhe tomar. Vá pagando. Mas não fica, meu Deus, falta 30 anos. Fica contando os anos, não, queridos. Nós não sabemos se nós vamos estar nessa terra daqui a 30 anos. Amém? A nossa falta 29, né? Já diminuiu, né? Nem falta 30, tá vendo? Eu nem sei se a gente vai estar nessa terra. Amém? Queridos, e o que é paternidade? Qualidade ou condição de pai. É uma qualidade e uma condição de pai. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Queridos, você ama seus filhos? Você é capaz de fazer muita coisa por eles? Você faz, às vezes, até aquilo que você não pode, você se esforça, não é verdade? Você sacrifica algumas coisas, seus desejos, suas vontades, para satisfazer o desejo de seus filhos, não é assim? Nosso Pai vai além disso que a gente faz pelos nossos filhos. Amém? Então, Ele tem interesse na minha vida e na sua vida de fazer aquilo que você hoje chegou aqui. Senhor, eu queria tanto. Senhor, eu orei tanto por isso, eu não estou conseguindo chegar nesse nível. Eu quero te dizer, Ele vai te levar nesse nível. Viva para Ele. Viva a palavra dEle. Tenha essa palavra como seu manual de vida. Amém, queridos? Mesmo você não entendendo algumas coisas. Mesmo você não querendo fazer algumas coisas, faça. Se está na palavra, faça. Amém? Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos de perseguições. Quem sabe disso? A igreja está passando por algumas perseguições. E é tão sutil que a gente diz, não, é fake news, que agora é moda, né? Tudo agora é fake. E de repente a gente vê que não era fake. Que era verdade. Aquela notícia. Mas eu quero te dizer, o seu pai, ele não muda. O amor do seu pai não mudou. Não diminuiu, porque as coisas aqui na terra estão ficando difíceis. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Agora eu vou dizer uma coisa, queridos, quando a igreja do Senhor sair dessa terra, aí sim, vai piorar. Quando eu e você, salvo do Senhor, entregue a Ele, que vive para Ele, sair dessa terra, aí sim, aí o caos vai estar feito. Mas enquanto nós estivermos aqui, não. Pode ser que o barco balance, pode ser que a tempestade queira derrubar o barco, mas Ele está conosco nesse barco. E nós somos mais que vencedores. Amém? Você crê nisso? Você confia nisso? Vai lá para Romanos 8. Aleluia, obrigada, Jesus, porque o Senhor nos comprou.
Eu não disse que borrou a maquiagem todinha. A coisa foi séria. Logo hoje, quando eu não botei maquiagem à prova d'água, deu ruim. Romanos 8, 14. Do 14 ao 16. O meu título fala filhos e herdeiros. Você sabia que você é herdeiro de alguma coisa? Queridos, às vezes nossos pais podem não ter uma herança para nos dar, ou pode ser algo simples que ele tenha para te dar, seu pai ou sua mãe, não sei. Não sei da sua vida financeira, da sua vida familiar. Não quero saber, a não ser que você queira me dizer. Eu vou me alegrar com você. Mas eu quero te dizer, você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. E essa herança é uma herança poderosa. É eterna. Porque o que nós conquistamos aqui na terra não vai conosco para o céu. Uhul! Graças a Deus, porque seria muito pesado levar uma casa. Não é verdade? Subir a casa. Já pensou as casas subindo? Nós temos uma casa celestial nos aguardando. Ruas de ouro. Você já parou para pensar na maravilha que está lá sendo preparada para mim e para você? Eita glória. Mas enquanto estamos aqui, vamos reinar, amém? Ele tem interesse. No 14, Romanos 8, 14, ele diz assim, ó. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, ou Paizinho. Queridos, esse Abba, Pai, é uma linguagem original de pai, do seu pai. É uma forma carinhosa de você dizer, Abba, Pai. Só nós podemos ter essa liberdade de dizer, Abba, Pai. É como se você estivesse fazendo um carinho para Deus. Você sabia disso? É como se você estivesse fazendo um elogio para o seu pai. Você é privilegiado. Nós somos privilegiados por ter um pai tão maravilhoso, que não muda. Eu não sei se você tem pai ainda. Quem já perdeu o pai aqui, terreno? Então, queridos, nosso pai vive. Nosso pai celestial vive. Você pode dizer, diga, meu pai celestial vive e reina para sempre. Amém? Então, queridos, o que nós vivemos aqui nessa terra tem que ser guiado por ele. Tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando nós fazemos algo e algo dá errado, a gente diz, Senhor, mas Senhor, não te pedi para você me abençoar meus planos. Mas era o plano que ele tinha para você. Mas era mesmo o que ele tinha para a sua vida. Você foi guiado pelo Espírito. Você foi conduzido pelos desejos da sua carne. Ou você foi guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito não tem como dar errado, queridos. Ele só tem uma vida de sucesso, um caminho de sucesso. Ele nos guia em pastos verdejantes, em águas de descansos. E certamente, com certeza, a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então, às vezes, nós tomamos decisões que às vezes parece loucura e a gente diz, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Eu acho que isso não vai dar certo. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Vá para os braços do Pai e Ele vai te dar a direção certa. Amém? Ele vai te dar a direção certa. Vamos lá para Tiago. Tiago 1. Obrigada, Paizinho. Obrigada. Tiago 1, 19. Vamos ler a partir do 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito
são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fossemos como suas primícias de todas as criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eita glória! Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada ou implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos, a vós mesmos. Você sabia, quando nós não praticamos a palavra, nós não estamos enganando o pastor, a esposa do pastor, aquele líder do departamento, o pai, a mãe, o esposo. Nós estamos nos enganando a nós mesmos. Porque tudo aquilo que nós praticamos da palavra dele tem uma recompensa pela obediência da prática. Amém, queridos? Quando nós não praticamos, é o contrário. Não existe nenhuma recompensa. Porque está desraigado, está... Eu posso dizer uma linguagem bem popular, não se ofenda, como barata tonta. Não se ofenda, amém? Mas a gente está assim meio desorientado, como a gente chama aqui na Paraíba. Se a gente não for guiado pelo Espírito, a gente está andando, tateando na escuridão. Porque o ser guiado pelo Espírito é aquela luz, aonde não existe luz. É aquela luz naquela escuridão, que você não está vendo, mas aquele interruptor está dentro de você. É meio louco, né? É sobrenatural, queridos. Você pode estar comprando o livro como ser dirigido pelo Espírito para você, ou você vai fazer o rema. Amém? Para que você seja enxertado com as verdades do Senhor. E os seus olhos do entendimento ser iluminados pela palavra. Mas se você quiser o livro, você pode me fazer o pedido, amém? A gente não tem livraria aqui ainda, mas nós vamos ter, amém, igreja? Vai chegar esse dia. Estamos estruturando. A gente tem primeiro a secretaria, né? A gente não tem a secretaria ainda. Vamos ter tudo, porque Deus já nos deu tudo e tudo vai chegar, amém? Então, queridos, o ser guiado pelo Espírito é algo que você precisa ter uma sabedoria do Senhor mediante a intimidade com Ele. Isso só é adquirido com intimidade com Ele, com o Pai. Se você é casado aqui, todo mundo é casado? Tem solteiro aqui? Levanta a mão quem é casado. Tem um monte de casado, glória a Deus, olha. Você tem intimidade com a sua esposa ou com o seu esposo, você conhece ele bem, ou ela bem, não é verdade? Se você não tem intimidade com ele ou com ela, como é que você vai conhecer ela? A intimidade que eu falo é de conviver, não é a intimidade do casal. Amém, queridos? Mas intimidade de conviver, de conhecer. Então, com o nosso Pai, nós precisamos conhecer. E isso só acontece com a intimidade com Ele. Com vida com Ele. Amém? E eu não abro a Bíblia somente no domingo quando eu venho à igreja. Eu não abro a Bíblia somente quando eu vou ministrar. Eu não abro a Bíblia somente quando eu preciso de um socorro. Aí eu fecho os olhos, aí eu abro. É Deus falando comigo. Claro, toda a palavra é Deus falando comigo. Amém, queridos? Mas eu digo quem aqui já foi católico e tinha aquela caixinha de promessas? Eu já fui desse tempo. Uma caixinha de promessa que a gente pegava um versículo, não era? Eita, é Deus falando comigo. Aí se aparecesse aquele versículo de Judas, não, acho que não era Deus falando. Não era, né? Vai tu e faz o mesmo não, pelo amor de Deus. Então, queridos, a nossa intimidade com o Pai, ela é mediante a palavra, ela é mediante a oração, ela é mediante a vida com Ele, diariamente. Eu estou lavando os pratos, eu posso ouvir uma palavra. Eu coloco uma ministração, eu posso estar escutando, sendo edificado. Eu posso estar no ônibus, eu posso estar orando em línguas. Eu posso estar dirigindo, eu posso orar em línguas.
Não vai me atrapalhar, não vou bater o carro. Porque é tudo espiritual. E isso é sobrenatural, queridos. Amém? Então, tudo aquilo que o Pai deixou para nós, nós devemos estar usufruindo. Esse é o melhor da terra. O batismo com o Espírito Santo também é o melhor da terra. Vamos lá para Salmos 68. A partir do 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira o cativo para a prosperidade. Só os rebeldes habitam na terra estéril. Queridos, ontem eu estava fazendo minha unha. Eu fui visitar uma tia minha que estava abrindo uma loja numa cidade aqui próxima. E decidi fazer a unha lá. E fui para a manicure. Não vou sempre, mas eu decidi ontem ir. E, para minha surpresa, aquela manicure era crente. Como é bom você se relacionar com crente, né? Tudo que você vai fazer é maravilhoso. E a gente começou a conversar e ela começou a compartilhar que ela chamava o marido dela de terra seca. Gente, eu achei tão engraçado isso. Eu achei muito engraçado isso. E ela disse, graças a Deus, irmã, que um irmão do Verbo da Vida, olha, glória a Deus, falou para ela o que era uma terra seca. E disse que toda vez que ela chamava o marido de terra seca, ela estava dizendo, você é uma terra estéril. Você é uma terra improdutiva. Queridos, como nossas palavras têm poder. Algo tão simples. E graças a Deus que a luz chegou. Porque toda vez que eu olhasse para o marido de terra seca, coitado, eu já estava com pena, só imaginando ela conversando comigo. E ela disse, irmã, graças a Deus, agora olho para o meu marido de terra próspera, terra produtiva, terra rica. Eu disse, muito bem. Queridos, às vezes a gente não se atenta para coisas simples. Coisas simples na rotina da gente. E a gente está ali falando, e às vezes falando errado. Amém? Então, se você chamar alguém de terra seca, por favor, não chame mais. Em nome de Deus, diga terra próspera, frutífera. Amém? Então, queridos, ele é o pai dos órfãos, juiz da viúva, e ele faz que o solitário viva em família. Deus, ele é pai, mas ele não é só pai. Ele não é egoísta. E ele nos comprou a preço de sangue, e ele disse, pronto, você é só meu. Você agora pode viver isolado, só meu. Ele nos faz viver em família. Uma família natural, uma família espiritual. Nós somos aqui uma família. Se nós somos do Verbo da Vida, ou se você é de outra denominação, nós somos a família de Deus. Amém? Ninguém é melhor do que ninguém. Nós vamos para o mesmo lugar. Amém? Vamos nos encontrar lá. E lá no céu não vai ter placas. Lá no céu não vai ter. Aqui fica o verbiano, aqui fica o assembleano, aqui fica o batista. Não vai ter, queridos. Nós vamos estar juntos e misturados. Glória a Deus. Nós vamos estar lá juntos e misturados. E porque é aqui na terra. Porque é aqui, enquanto a gente está aqui, às vezes tem isso. Eu amo todo mundo, eu converso com todo mundo. Amém? Às vezes as combinações da fé é diferente, mas a gente não vai discutir por isso, não é verdade? Nós temos parentes que é da Assembleia. A minha cunhada ela é da Assembleia e a gente convive super bem. Quando a gente está junto, a gente fala sobre outras coisas. Quando a gente percebe que a gente vai discordar, a gente muda o assunto. A gente muda o assunto. E todo mundo torce para o sucesso, a gente torce para o sucesso deles. O marido dela é pastor na Assembleia. A gente está aqui pastoreando o Verbo da Vida e está tudo bem, cada um no seu lugar. Cada um no seu quadrado, torcendo para o outro, edificando um ao outro, conforme a gente consegue, sem discussão. Amém? Não precisa existir isso, queridos. Nós somos uma família de Cristo aqui na terra. Nós temos o mesmo Pai. E Ele não se alegra com divisão. Amém?
Vai lá para Salmos 103. A partir do 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que temem a Ele. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, para com os que guardam a sua aliança. Queridos, a justiça que nós recebemos como filhos de Deus, nós ensinamos nossos filhos, eles também são herdeiros e co-herdeiros. Amém? Por que a Bíblia manda a gente estar inculcando a palavra do Senhor? Lá no Velho Testamento fala sobre isso. Porque a Bíblia manda a gente estar inculcando. Você sabe o que é inculcar? É você colocar mesmo na cabeça. Eu não peguei esse significado, mas eu vou pegar. Só um minutinho aqui, eu vou pegar esse significado de inculcar. Você espera um pouquinho? Encucar, meter na cuca, na cabeça, ficar cismado, rumando uma ideia. Ou seja, queridos, você pega seus filhos e você ensina a eles a palavra. Se você perceber que ele está se desviando, fazendo algo diferente, você ensina de novo. Quem já passou por isso? Menina, eu já te ensinei isso. Você já passou por isso? É natural isso. Uma criança, a gente diz, ali dá choque. Ele não sabe o que é choque. Não coloca o dedinho ali. Só porque disse, não coloca o dedinho ali, ele vai direto ali. Não é assim? Pronto, queridos. E às vezes a gente precisa estar repetindo o mesmo ensinamento. A mesma coisa aos nossos filhos naturais. Por que às vezes a gente tem preguiça de ensinar a palavra? Porque a gente quer ensinar um versículo, quer que o menino... A vida... Não, já lhe ensinei, você tem que praticar. Claro que tem que praticar. Mas se esquecer, relembre. Inculque. Fale novamente. O mundo está lá fora, queridos, o mundo está aí. Ai, ai. O mundo não vai tragar nossos filhos. Você crê nisso? O mundo não vai tragar seus filhos. Inculque a palavra. Ensine a palavra. Esteja diariamente falando da palavra. Criar filho é um pouco trabalhoso, não é? É um pouquinho trabalhoso, é mentira. Se você disser, não, minha irmã está falando, você está falando negativo. Não estou falando negativo. É um pouco trabalhoso, mas não é impossível, queridos. E no mundo que nós vivemos, se nós descansarmos, o mundo vai ensinar de forma errada. A minha tia, ela confessou Jesus, mas é aquela parte da família que ainda precisa firmar os pés. Você tem alguém assim? Que já confessou, mas ainda não congrega tão, mas é temente, né? Graças a Deus. E ela mandou para mim a notícia que a gente já sabe dos banheiros. Você já sabe da notícia dos banheiros? Que agora a gente vai dividir o banheiro com qualquer pessoa. E agora é lei. E era fake. Na época que a gente estava votando, eles tiraram e disseram era fake. Mas agora é lei. E ela mandou para mim, ela disse, Dana, era verdade mesmo. Eu digo, eu sempre soube. Sempre soube que era verdade. E o que é que a gente vai fazer agora? Ensinar os filhos. Ter cuidado. Se for no banheiro público, vai com o filho. E na escola, que a gente não está lá direto. Tem que entregar ao Senhor. Tem que orar, tem que entregar ao Senhor, orientar. Não é verdade? Nós estamos vivendo os dias difíceis. Mas o Senhor da glória nos guarda.
é uma promessa de estar conosco até a consumação dos séculos. Então, não precisa a gente se aperrear, endoidecer. Arrancar um cabelo nas cabeças, ficar careca, não adianta. Ele está conosco. O que é que ele disse ao Pai? Não lhes peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, ele vai nos livrar do mal, queridos. Ele é Pai. Ele é Pai. Ele não mudou. Ele não esqueceu de nenhum de nós. Então, em todos os nossos caminhos, ele vai nos guardar. Se nós estivermos debaixo da sua poderosa mão. Debaixo da sua potente mão. Como fala lá no Salmo 91. Se nós estivermos com ele, vivendo para ele, fazendo para ele, ele vai nos guardar. E ele vai te alertar. Amém? Ele vai te alertar de coisas que você precisa saber e fazer. Vai lá para Mateus 5. Mateus 5, 48. Oh, obrigada, Paizinho. Obrigada. O título da minha Bíblia fala sobre o amor ao próximo, né? Aí ele vem falando sobre amar o próximo, sobre amar o inimigo, sobre orar pelo inimigo. Aí no 48 ele fala assim, ó, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, nós estamos na terra, nós estamos sujeitos a várias coisas, mas nós podemos caminhar em perfeição. Nós não estamos perfeitos, nós não seremos perfeitos nessa terra. Quando a gente chegar na perfeição, a gente vai estar lá na glória. Você quer ir para a glória agora? Eu não quero, não. Eu tenho muita coisa para fazer aqui nessa terra. Mas nós podemos andar em perfeição aqui na terra. Em conformidade com o Senhor. Tendo Ele como nosso melhor exemplo. Queridos, eu não sei se você já se decepcionou com alguém crente. Provavelmente. Não é verdade? Quer levantar a mão? É melhor não, né? Todo mundo já passou por alguma coisa. Meu Deus, não imaginava que fulano... Não. E às vezes nem é um pecado, às vezes é uma coisa simples. Não é verdade? Queridos, o nosso melhor exemplo é o Senhor Jesus. Ele sempre será o nosso melhor exemplo. Ele é o nosso modelo top que nós podemos repetir. Todos os seus exemplos. Todos os seus ensinamentos nós podemos repetir. Esse sim, nunca falhou e nem falhará. Esse sim, nunca errou e nem errará. Esse sim é o nosso melhor exemplo. Ele é o nosso melhor exemplo. Então, queridos, por que a Bíblia diz, olhai para o autor e consumador da vossa fé? Porque se a gente olhar para a direita e para a esquerda e não para o autor da nossa fé, nós vamos cair. Porque aqui na terra, a terra é feita de homens e mulheres imperfeitos. Com qualidades e com defeitos. E às vezes a gente foca no defeito, porque o ser humano, é natural do ser humano olhar para o defeito. Mas eu não acredito que fulano tem esse defeito. E a gente é perfeito? Para a gente querer que o próximo seja perfeito, não tenha nenhum defeito? Então, queridos, às vezes nós não nos deixamos ser afiados um com o outro. A gente não se deixa ser moldado com o nosso próximo. A gente não se permite aprender o que o nosso próximo tem de bom para nos passar, porque ele tem aquele defeito. E o nosso Pai Celestial nos ensinou o quê? Amar o próximo. Orar por aqueles que perseguem. Eita, como é difícil, né? Qual é a oração que dá vontade de orar por aqueles que perseguem? Não me responda. Deixe para lá. Você não tem vontade de abençoar por alguém que lhe persegue, alguém que pisa no seu pé. Aquele chefe abençoado, né? Que lhe persegue, que está o tempo todo querendo lhe passar a perna. Quem já passou por isso? Acho que todo mundo. Aquela pessoa que do nada fala mal de você, comeu com você na sua casa, acabou de comer cuscuz com ovo, café, sopa, né, Patrícia?
tudo saudável, aí saiu da sua casa, aí está falando de você. Você diz, mas que abençoado. Que abençoa, abençoado. Vai em paz. Mas acontece, queridos. Acontece. Acontece. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós não podemos esperar somente o bom das pessoas. Às vezes as pessoas nos dão mais ou menos. Às vezes as pessoas nos decepcionam. É natural acontecer isso. E eu e você, quem vamos decidir como é que nós vamos ficar. Às vezes a gente investe e a pessoa decepciona você. E agora o que fazer? Não vou mais investir. Não. Vou continuar investindo. Quem não quis, é com Deus. Não é verdade? Vou continuar fazendo bem. Vou continuar fazendo bem. Porque a Bíblia me ensinou, o meu pai que me ensinou, a paternidade dele me ensinou a fazer o bem em todas as oportunidades que eu tiver. Então, às vezes, Satanás, ele vem mesmo para destruir, é claro. É a natureza dele, amém? É o trabalho dele. O trabalho dele não é fazer o bem. Então, ele vem machucando os crentes, deturpando a palavra, e às vezes até com alguns crentes que não praticam a palavra, e te deixa vulnerável. Sabe que quando você para pensar, será que vale mesmo a pena fazer o bem? Você sabia que você está vulnerável? Você sabia que você está uma presa fácil para Satanás? Sai daqui hoje pensando nisso. Quando eu penso, será que vale a pena fazer o bem? Será que vale a pena investir? Será que vale a pena continuar acreditando? Será que vale a pena continuar comendo cuscuz com ovo? Com pessoas imperfeitas, assim como eu, imperfeita? Claro que vale. É claro, queridos, que vale a pena. Jesus, meu marido estava ontem, a gente vinha conversando sobre umas coisas. E ele estava lembrando, né? Que Jesus sempre tinha uma oportunidade de comer com os discípulos. Ele não perdia uma oportunidade de estar comendo qualquer coisa que fosse com os discípulos. Era a comunhão que ele tinha. Ele colocava todo mundo à mesa. E ali ele estava ali com Judas. Ele estava ali com João, o fiel, que amava ele. Mas ele também estava ali com Judas, que traiu ele. Que deixou ele. Que negou. Estava com Pedro, que negou ele. E em nenhum momento Jesus tratou nenhum deles diferente. Nenhum momento. Jesus transmitiu. Ou você acha que Jesus não sabia aquele que ia trair ele? Ele sabia. O tempo todo ele sabia. O tempo todo Jesus estava ali e estava vendo o comportamento, as atitudes, o discordar de Judas. Em algumas ocasiões ele demonstrou quem ele realmente era. E Jesus continuou ali acreditando nele. Mas às vezes, querido, nós, seres humanos, tão inteligentes, nós queremos tirar da nossa lista aquela pessoa que não vale tanto a pena a gente ter comunhão. Porque não vale tanto a pena aquela pessoa receber o nosso melhor. É claro que eu e você, a gente não vai estar o tempo todo andando com esse tipo de pessoa, só com esse tipo de pessoa. Amém? Nós também precisamos ser influenciados como seres humanos. Nós não vamos estar o tempo todo nos desgastando, só dando e não recebendo. Amém, igreja? Deus também não quer isso da gente. Aí ele sabe que nós temos também necessidade de estar nos aperfeiçoando, de estar nos enchendo. Então, só pessoas que desgastam e só tiram e não dá nada, também ele não vai querer. Amém? Não é a vontade perfeita do nosso Pai. Mas, queridos, sempre que a gente tiver a oportunidade, devemos fazer o bem. Devemos fazer o bem aos vacilões, às pessoas que já vacilaram, já pisaram na bola. Estou falando na linguagem popular para que a gente realmente entenda as coisinhas pequenas, às vezes. Amém? Você recebe? Vamos para Mateus 11, 27 ao 30. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho.
e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, isso aqui é muito esquisito. Como é que um jugo é suave e um fardo é leve? Jesus aqui, ele somente está simplificando que a vida não é só flores, mas que é possível viver aqui na terra e viver bem. E se escorregar, se levantar. E não continuar prostrado no chão chorando. Amém? Então, se você está cansado de pessoas te traírem, se você está cansado de pessoas serem falsos com você, eu vou falar na linguagem da gente mesmo. Amém, queridos? Se você está cansado de pessoas, de você investir e as pessoas não valorizar o que você está dando, eu quero te dizer hoje à noite. Toma o jugo do Senhor, que é suave, e o fardo dele, que é leve. E continua andando. Continua fazendo bem em todas as oportunidades que você tiver. Amém, queridos? Aleluia. Independente se valorizaram você, se não valorizaram, não importa. Você vai receber um galardão. Quando você chegar diante do Pai, Ele vai te perguntar o que é que você fez com seus dons e seus talentos. O que é que você fez naquela oportunidade de fazer o bem que você teve? Você virou as costas e disse, não quero saber, você me traiu. Não quero saber, você não merece. Eita, a vingança é um prato que se come frio. Isso é coisa do mundo, queridos. É a minha oportunidade de me vingar. Agora eu vou me vingar? Jesus não nos ensinou isso. É a nossa alma que quer se vingar. Mas a vingança pertence a Ele. Amém? A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então não sou eu, não é você quem vai dar a colheita. É a pessoa que já plantou e ela já sabe que vai colher. Quem vive da carne vai colher da carne, mas quem vive do Espírito vai colher vida e paz. Vai colher o fruto do Espírito, vida e paz. Mas quem planta na carne vai colher da carne. Então quem planta inimizade, contenda, fofoca, confusão, sei lá mais o que, todas as obras da carne, que fala lá em Gálatas 5. Quem vive assim, só nas obras da carne, infelizmente, se não se arrepender, vai colher somente as coisas da carne. Mas quem vive as coisas do Espírito, o que é que diz lá em Mateus? Já a gente vai para lá, em 5:9. Vamos, a gente já está aqui. Esse era o último versículo, mas vamos para cá. Mateus 5:9. Ele vem aqui falando sobre as bem-aventuranças, né? Ele começa aqui no 3. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram. Aí no 5 ele diz assim, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Então não é bem-aventurado aqueles que são bravos, que têm sangue no olho, paraibano da gema que tem sangue no olho. Quem é paraibano aqui? Ainda bem que eu não estou sozinha, mas eu sou mansa, sou tão mansa, sou bem mansinha. Muito mansinha. Deus me ensinou a ser assim. Ontem a gente estava com uns parentes, aí um primo meu olhou assim para mim e disse, mas quem era você? Eu disse, pois é, meu irmão. Jesus muda. Está vendo aí? E ele ficou rindo para mim, rindo, pois mudou mesmo. Eu disse, pois é, está amando você também ser mudado. Vamos confessar Jesus? Aí pronto, aí não quis. Mas ainda vai. Em nome de Jesus, amém? Ainda vai. Eu ainda vou ver toda a minha família com seus joelhos dobradinhos. Vamos para 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Aleluia. Obrigada, Paizinho. Primeira João
3. Três, 1. 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Aí no 7, você pula para o 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Diga, o que permanece em mim é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Você percebe que ele repete várias vezes, todo aquele que pega, todo aquele que pratica injustiça, todo aquele que é injusto. É como se ele tivesse aqui insistindo em dizer, quem não faz a palavra valer na sua vida, não é filho de Deus. Quem não vive em santidade, não é filho de Deus. Não significa que a pessoa não possa ser salvo. Não significa que quem está no pecado hoje não possa ser salvo ainda hoje. Amém, igreja? Mas o que ele está aqui insistindo e dizendo, filhinhos, no 7, filhinho, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Ele estava querendo nos dizer, queridos, que nós vamos encontrar pessoas aparentemente com jeito de piedade, com cara de crente, mas não é crente. Nesses últimos dias haverão falsos profetas, haverão falsos mestres, haverão falsos para nos enganar, mas nós não vamos ser enganados. Mas o nosso manual, você pode pegar a sua Bíblia para a gente levantar ela? Diga, a palavra de Deus é a verdade, ela me guia na verdade e ela é o meu manual de vida. Ela é poderosa para salvar a minha alma. Amém, queridos? Conheça a palavra. Conheça a palavra. Não se deixe enganar. Existem planos, queridos, para usarem falsos pastores. Eu vi vídeos sobre isso e a gente acha é fake. Não é fake, é planos. E a gente precisa estar muito alerta para ver quem realmente está pregando a palavra. Uma vírgula que mudar da palavra, não siga. Uma coisinha que mudar, que seja diferente do que Jesus ensinou, não siga. Jesus veio para libertar e não para condenar. Amém, queridos? Jesus veio para libertar e não para condenar. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Vamos para João 1:12. O Evangelho de João. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem nasceu aqui do Senhor? Quem aqui já é crente, já confessou Jesus? Levanta a mão. Você é filho de Deus. Quem não confessou, você pode se tornar. Está aberto para você a oportunidade para se tornar filho de Deus. Ele não escolheu alguns, ele morreu por todo. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo. O mundo não foi alguns. Deus amou tanto os crentes. Não, Deus amou o mundo.
que deu Jesus para morrer no seu lugar. Então, Jesus, ele veio, ele passou por tudo aquilo que ele passou, queridos. Por toda a humanidade. E não por alguns. Mas só alguns querem seguir. Mas nós cremos que Deus, até Jesus voltar, Deus vai nos dar a oportunidade de alcançar muitas vidas. Você crê nisso? Não perca a oportunidade, não feche sua boca. Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus. De abraçar alguém, se Deus mandar. De abençoar alguém, de presentear alguém, se Deus mandar. Não perca a oportunidade de mostrar o amor dele. Às vezes, eu não sei se você tem vergonha de evangelizar, mas quando eu me converti, eu tinha muita vontade de evangelizar, eu tinha uma vergonha. Mas eu vou dizer o quê? Assim, como assim? Jesus te ama, sim, e depois? Jesus te ama, tá certo? Vamos embora. Somente, só Jesus te ama. Não. E eu ficava pedindo, Senhor, me dá sabedoria, o que é que eu faço? E eu era dos jovens, era de missões. Eu já passei por todos os departamentos que você imaginar. Todos, até do louvor, graças a Deus. Graças a Deus, Deus levantou gente para esse louvor. Obrigada, Jesus. Queridos, Ele dá sabedoria para falar do amor dele. Ele dá oportunidade. Às vezes é uma coisa tão simples. Às vezes você está num ônibus, não sei, aí você... Às vezes está pagando uma conta, aí faltou 10 centavos de alguém, e a pessoa não tem. Você tem 10 centavos, você, não, tome, eu lhe dou. Já passou por isso? E a pessoa, muito obrigado, não precisava. Aí é uma oportunidade de você dizer, precisava, porque Jesus te ama, porque Ele quer suprir suas necessidades. Olha aí, a oportunidade tão simples, de 10 centavos. Amém, queridos? Eu oro para que Deus te dê muitas oportunidades para alcançar as vidas. Eu oro para que você tenha muita sabedoria no falar da sua boca, você alcance muitas vidas. Em nome de Jesus, não perde tempo. Não temos muito tempo nessa terra. Jesus está às portas. Amém, queridos? Ele está já, já. Já, já ele chega. Não sei se é hoje. Você está pronto? Se ele voltar hoje, você está pronto? Se prepara. Estava conversando com uma pessoa e disse, glória a Deus, Jesus está voltando. Ela, não, Dani, ele não pode voltar agora não, que eu não estou pronta. Depois você se prepare. Se prepare ligeiro. Se prepare ligeiro, porque eu quero que ele volte. Ela ficou rindo, bem nervosa. Depois se prepare bem ligeiro. Quer ajuda? Né? Vamos lá para Gálatas. Gálatas 4. Aleluia. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte, já não és mais escravo, porém filhos, e sendo filho também herdeiro, por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servirei a deuses, que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos, pobres, os quais de novo querem ainda escravizar-vos. Guardai, amém? Guardai desses tempos ruins. Queridos, eu não sei se você tem pena de pessoas que conhecem Jesus e se desvia. Você conhece alguém? Eu tenho gente na minha família que se desviou. Como é ruim você olhar para aquela pessoa e dizer, mas não acredito. Lia tanta Bíblia, não acredito, não. Tanto potencial, tanto talento, está lá desviado. Vivendo para o pecado. Mas toda vez que eu vejo, eu digo, se lembra que Jesus está voltando e Ele te ama? Se lembra? E eu também te amo, viu? Pronto, dá um abraço. Queridos, às vezes a gente quer alisar. Sabe? Não, já está no pecado. Eu não vou, porque vai se sentir condenado. E se não dá tempo?
Se Jesus voltar, ainda der tempo você dizer, Jesus está voltando. Ele te ama, ele está te esperando. Retorne para a casa do Pai. Você quer ver todo mundo lá? Você quer ver? Todo mundo que você conhece, que você ama lá no céu com você? Tem que pregar o evangelho para eles. Com amor, sem criticar, sem condenar. Não é? Tu não for, tu vai para o inferno, não é verdade? É. Mas para que dizer? Não é verdade? Para que, gente, dizer? Quem está desviado e conheceu a palavra já sabe que se não voltar, vai para o inferno, já sabe. Porque conheceu a palavra. Eu e você devemos levar uma palavra de vida, de esperança e não de condenação, com o amor que o Pai nos deu. Amém, queridos? Ele está ansioso, esperando pela reconciliação com Ele. Efésios 1, 5. Eu vou ler a partir do 3, amém? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade e em louvor da sua glória. Queridos, a vontade do nosso Pai é nós estarmos nesse tempo aqui, no 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, em todas as coisas, no céu e na terra. A vontade dele é que nós estejamos nesse tempo. Nesse tempo. Todas as coisas ajustadas nele. A vontade dele não é perder nenhum de nós. A vontade dele é que nós estejamos bem alinhados com ele, bem sensíveis. Eita, Senhor, mais uma notícia ruim, você permanece sendo meu Pai. Eita, Senhor, mais uma notícia que não é fake, você permanece sendo meu Pai. Eita, Senhor, o que é que vai acontecer na terra? O que é que vai acontecer no Brasil? Não importa. Ele continua sendo Deus. Queridos, ore pela nação. Ore pelas autoridades, mas ore por sua família. Vigie por sua família e por sua própria vida. Não perca tanto tempo com essas notícias. Elas são reais? São. São assustadoras? São. Está tocando no terror, como a gente fala? Tá. Deus permanece sendo Deus. Ele permanece sendo Pai. Se você passar o seu dia inteiro só vendo essas notícias e não ler a Bíblia, você vai ficar fraco. Quando você olhar, você... Eita, o que é que eu digo a essa pessoa? O meu vizinho está precisando, vem pedir oração, o que é que eu digo? Mas a notícia que não era fake, eu vou dizer isso? Não, queridos, eu tenho que ter uma palavra da verdade para dizer ao meu vizinho. Eu tenho que ter uma palavra poderosa para dizer ao perdido. Eu tenho que ter uma palavra de salvação, queridos. Eu tenho que ter uma palavra de esperança. O mundo espera.
de nós. Eles têm expectativa em nós. Que nós temos alguma esperança para dar a eles. E se nós estamos desesperados? E agora? Se até os crentes não sabem o que fazer, o que vai ser? Amém, igreja? Se enche da palavra. Se mantém informado. Pronto. Soube das notícias do dia. Todinha. Eu olhei todas as notícias do dia. Estou informado. Mas eu vou ler a minha Bíblia. Porque ela é a verdade. Ela é a verdade que não muda. Essa notícia pode piorar, pode mudar, pode voltar atrás, pode piorar, enfim. Mas o meu Deus, segundo suas riquezas em glórias, suprirá cada necessidade nossa. Como? Se está em crise. Como? Se agora vai cobrar imposto. Mas como? Eu ganho um salário e meio, agora vai cobrar imposto. Que lógica tem isso? E estão falando de cobrar imposto das igrejas. E agora? Será que vão cobrar pedágio? Não sei. Será que para entrar no ônibus, além da passagem, a gente vai ter que pagar pedágio? Não sei. Está repreendido. Gente, nosso Pai, nosso Deus está conosco. Não vamos nos desesperar. Amém? Vamos estar firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Fazendo para Ele, sendo uma terra produtiva, sendo uma terra próspera, sendo uma terra que vale a pena ser investida em nós, porque nós produzimos. Alguém investe em nós, nós investimos em alguém, você investe mais em alguém. A gente se multiplica. É essa a vontade do nosso Pai. Não, investir em mim vai ficar só em mim, não investe mais em ninguém. Porque foi para mim. Quem disse isso? E você vai dar conta do mundo? Você vai conseguir ser o gerente do universo? Vai? Não vai. Multiplica pessoas. O que você sabe, você passa. E ensina. Quem você está passando é ensinar outra pessoa. E se alguém me trair? Problema dele. E se alguém me fizer o mal? Problema dele. De Deus não se zomba. Tudo que um homem plantar, isso certamente colherá. Se eu planto coisa boa, eu vou colher coisa boa. Não significa, queridos, que eu planto coisa boa, eu vou viver só na boa. Tudo bem, numa boa. Não é só isso. Amém? A música diante do trono. Não é só isso. Às vezes a gente vai encontrar, mas não. Fulano, não esperava. Não, é mentira. Não, fulano é incapaz de fazer isso. E se fulano foi capaz de fazer isso que você não esperava? Aí você vai dizer, não, agora eu vou me sentar lá no calçamento, vou botar minha mão na cabeça e vou arrancar de um a um. Pronto, o desespero chegou. Não, queridos. Pleno. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor está dentro de nós. A presença dele está dentro de nós, ela não se ausenta. Pessoa se ausenta da nossa vida, graças a Deus, porque às vezes nem era para estar mesmo. Às vezes é livramento. Você sabia que às vezes tem pessoas que a gente quer que estejam na nossa vida a todo custo. Mas aquela pessoa não fazia bem para nós, mas ela tem que estar na minha vida. Não, queridos. Se não te faz bem, desapega. Libera, vá em paz. Prospere lá. Lá do outro lado. Prospere lá, vá. Não amaldiçoe não, amém? Mas se não está na tua vida, se não está te fazendo bem, deixa aí. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, uma frase de efeito, não estava na Bíblia não, viu? Cuidado ao tentar não perder alguém e você se perder. Era mais ou menos isso. Era uma frase de efeito, então não guardei muito bem. Mas o sentido era esse. Cuidado para você não tentar. Tem alguém que você está tentando não perder, mas você se perder no caminho. Entenderam? A gente precisa resgatar as pessoas. Mas tem pessoas que vão nos desgastar. E vai nos puxando para trás. Feito caranguejo.
Ao invés de a gente estar correndo e avançando, tem uma pessoa que está puxando para trás. Está deixando a gente lento. Está perdendo a força. Pois pronto, é hora de você deixar com Deus. Faz uma ligação, manda uma mensagem, manda versículo, manda uma ministração, ora, vê uma vez por mês, 2 vezes, uma vez a cada 2 meses, não sei. Veja menos, pelo amor de Deus, não se perca. Amém, queridos? Estamos num tempo que nós precisamos ser firmes, fincar nossos pés e ficar forte, firme. Fortalecer a nossa família, fortalecer os nossos, aqueles que estão sobre nossa guarda espiritual. Sem a gente se perder, sem a gente se enfraquecer, sem a gente perder o sentido. Eita, perdi o propósito. Estava tanto com fulano. Não, porque eu estava cuidando de fulano, sabe, irmã? Ele, assim, não tem Jesus, né? Precisa da minha atenção. Mas eu estou tão desanimado. Pronto. Em nome de Jesus, se levanta e anda. Amém, queridos? Esse é o nosso Pai. Ele é poderoso para nos guardar até aquele dia. Judas é um livro que só tem um capítulo, a gente não vai ler porque não vai dar tempo. Só tenho 15 minutos aqui para... Quer dizer, 15 minutos eu não tenho. Eu não tenho mais minuto nenhum, meu marido me disse. O louvor pode ir vindo para animar a ministra aqui. Então, queridos, nós estamos vivendo no tempo. Leia Judas. Você vai entender o que eu estou dizendo. Ele é poderoso para nos guardar. Se nós permanecermos firmes com Ele. Senhor, eu estou contigo. Não abro. Senhor, eu estou contigo. Ai, Senhor, está tão difícil. Senhor, eu estou tão desanimado para ir para a igreja hoje. Eu não estou com um pingo de vontade. Vá assim mesmo. Senhor, eu tenho que ter vontade. Sabe por quê? Prestar meu culto racional. Senhor, eu tenho que ter... Quem disse isso? É um sacrifício santo e agradável que fala lá em Romanos 12. Vamos ler, só para encerrar. Eu não ia ler ele não, mas... Romanos 12. Vou ler aqui no celular que é mais rápido. Romanos 12. A partir do 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por você. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não começa perfeita. Ela não começa agradável, ela começa boa. Aí se torna agradável, depois ela se torna perfeita. O nosso problema é que a gente quer que tudo seja perfeito logo. Porque se não for perfeito, não é de Deus. Se não for fácil, não é de Deus. Quem disse isso, queridos? Vamos renovar a nossa mente. Amém? Vamos renovar a nossa mente. Você pode ficar de pé? Se você quiser comprar esse livro, você pode me fazer pedido. Amém? Ele é baratinho, mas acredito que ele é uns R$12, 11. Não lembro. Eu posso pegar o seu contato e eu mando para você o valor. Amém? Conhecendo o Pai, você precisa ler esse livro. Você pode ler de novo aquela... Nunca foi sobre nós? Essa mesmo. Você pode cantar com o seu coração que o que você faz, o que você vive nessa terra, não é só sobre você, queridos. Não é só para você. Você vive nessa terra para mostrar a glória de Deus. Quando você vive bem, quando você está bem, é Ele que é exaltado, queridos. Não é a sua inteligência. Não é a sua inteligência, não. Amém? Quando você está vivendo bem, quando você está demonstrando a glória do Pai, é Ele que é exaltado. É interesse dele. Ele não te escolheu para sofrer.
Ele não te escolheu para sofrer, não, porque assim, a vida é assim mesmo. Eu vou sofrer, porque, sabe, não. É uma prova. Não, queridos. Alguém a ser tentado. Não diga que está sendo tentado por Deus, está lá em Tiago. Leia a Bíblia, conheça o seu pai pela Bíblia. Conheça o caráter do seu pai. Ele não dá nada ruim a ninguém. Ele não testa ninguém, ele não prova ninguém. Não, queridos. Ele não te dá uma dor, uma enfermidade para provar a sua fé. Não. É Satanás que está te enganando. É Satanás que está fazendo você perder tempo. Amém. Não aceita. Tenha uma revolta santa contra a enfermidade. Diga, eu não aceito em nome de Jesus. Leia até se tornar verdade em você. Isaías 53. E se lembre do que Ele fez por você. Não aceite doença. Não aceite escassez. Não aceite, queridos.